Portal Correio recebe hoje Rodrigo Teaser ou Michael Jackson. Quem seria? Fala um pouco pra galera do show que vai ter hoje aqui. O show se chama Tributo ao Rei do Pop. É uma homenagem ao Michael, uma homenagem com banda ao vivo, bailarinos, figurinos, coreografias. E é um show onde, dadas as proporções, a gente apresenta para o público os elementos que compunham os shows do Michael, né? O Michael tinha essa ideia de fazer, de levar para o palco o videoclipe, né? De apresentar o videoclipe ao vivo. Então a gente segue essa ideia, segue esse estilo dele de fazer as turnês e apresenta para a galera uma grande homenagem mesmo, uma celebração à vida e à obra dele. Como começou assim essa sua relação com o Michael Jackson? Começou como fã e na verdade eu nem me recordo do dia ou da época que eu me tornei fã. Minha mãe fala que eu tinha 5 anos e ficava pela casa dançando o dia inteiro. Foi quando ela resolveu me incentivar. Ela viu nisso uma coisa, né, uma possibilidade de me incentivar e fazer com que isso se tornasse uma coisa que me ajudasse a vencer a timidez que eu tinha. E quando eu me dei conta, eu passei a vida, né? Passei a minha fase criança, adolescente, enfim, me tornei um adulto. E a arte do Michael, a presença do Michael sempre muito forte na minha vida. E aí quando tornou-se profissional isso? Eu tornei profissional, eu até conto uma história que é engraçada, que a primeira vez que alguém veio me contratar para um show e a pessoa falou, olha, eu vou fazer um evento, o cachê é tal, eu fiquei tipo, mas você vai me pagar? Isso é o que eu já faço, você vai me pagar? Na época eu achei estranho, eu era adolescente ainda. Eu considero que o trabalho ficou profissional depois, assim, com 20, 21 anos, que eu considero que ficou profissional, porque foi quando eu passei a ser chamado de fato para fazer eventos, para fazer apresentações mais profissionais, no sentido de você saber que você tem que chegar para uma galera e oferecer alguma coisa. Não dá para você chegar simplesmente como fã, dançar, botar uma roupa e achar que aquilo vai bastar. Então, com 20, 21 anos, acho que a coisa ficou profissional e eu passei a me preocupar em oferecer para a galera que vai me assistir alguma coisa que fosse além do que eles pudessem estar esperando. E além da dança, né, do show, você tem uma semelhança, lembra o Michael Jackson? Na verdade eu tento, né? É muito recurso de maquiagem e acho que a caracterização é uma parte muito importante do show. Na verdade, quando você junta a dança, a caracterização, o figurino, o canto, junto com toda a galera que faz parte do show, isso que cria essa atmosfera que as pessoas às vezes falam quando saem do show, eles falam, é uma atmosfera muito bacana e tal. Mas eu acho que é porque você junta tudo isso num lugar só e tem momentos que cada coisa sobressai, né? Tem momentos que a caracterização é o mais importante, tem momentos que a dança é o mais importante, tem momentos que a voz é o mais importante. Cada hora você tem que saber usar cada hora a sua ferramenta. O Michael é considerado o rei do pop, inclusive é o nome do show, né? Para você, o que é que Michael Jackson representa? Além de ser profissional, né? Você levar a sua vida profissional ligada a isso, mas o Rodrigo, o que é que Michael Jackson representa? Cara, para mim o Michael representa alguém que me deu uma direção. A gente passa a vida buscando se encontrar. A gente passa a vida tentando encontrar o que completa a gente. E o Michael, para mim, é um artista que, além de ser um artista, ele é o ser que eu tenho uma gratidão enorme, porque muito novo ele me apresentou uma coisa que se tornou a minha razão de existência. Então, assim, claro que eu faço um tributo, eu homenageio o Michael, óbvio, mas o que eu faço é viver para a arte. E eu descobri a arte de uma forma totalmente diferente por conta dele. Então, a minha relação com o Michael é uma relação de gratidão por isso. Ele não é só o artista que eu homenageio, ele é o artista que me deu uma direção. Então, por isso que para mim é muito especial fazer o show, ou, enfim, falar a respeito dele, porque é um cara que influenciou positivamente a minha vida desde que eu me entendo por gente. Mas além desse lado icônico, é uma referência, uma lenda até. Sim. Michael também tem um lado muito controverso, né? Sim, sim. Inclusive agora recente saiu um documentário que está se falando muito sobre isso. Você chegou a assistir? O que é que você tem a falar sobre esse lado de Michael? Como é que você enxerga isso? Eu assisti o documentário, eu assisti no dia que passou lá nos Estados Unidos, eu já consegui achar uma forma de assistir. Leio tudo que sai. Sobre o documentário, na verdade, eu acho que toda vez que alguém se alegar, toda vez que alguém disser sou uma vítima, essa pessoa tem que ser ouvida.
A gente não pode, por nenhuma razão, ignorar isso. Mas eu acho que a pessoa falar sou uma vítima não necessariamente torna ela uma vítima. Eu acho que uma vez que a pessoa diz sou uma vítima, ela deve ser ouvida e ela deve provar. Não no sentido de colocar essa pessoa como a vilã da história. Independente, eu amo o Michael, eu assisti o documentário, eu sei o que foi dito, mas eu acho que existem muitos pontos no documentário que não estão claros, existem pontos que foram ocultados. Eu sou um cara que, desde que eu me entendo por gente, eu leio o Michael, eu busco saber. Então, existem muitas informações do documentário que foram colocadas por uma ótica negativa, por uma ótica tendenciosa. As mesmas coisas que essas famílias disseram já foram ditas por outras famílias que defendem o Michael por uma outra ótica. Então, é muito aquela história de existem sempre 3 lados. O lado A, o lado B é verdade. Então é a mesma coisa, o mesmo comportamento que é colocado como um comportamento ruim, por outras famílias é colocado como um comportamento de uma pessoa realmente solitária, de uma pessoa realmente que buscava ser aceito por uma família. Obviamente que eles utilizam isso dentro de uma narrativa a favor do que eles querem passar. Eu acho que isso reflete uma questão do Michael mesmo, de buscar. Muita gente que convivia com o Michael, que trabalhava, que era amigo ou que era funcionário, falava que o Michael tinha uma necessidade sempre de querer ser muito amoroso, não importa com quem. E eu acho que isso colocava ele numa posição muito vulnerável. Então, às vezes, eu acho que querer agradar ou querer ser o ponto eu posso ser a coisa mais incrível na vida de um, de outro, colocava ele numa posição onde talvez ele não enxergasse a vulnerabilidade disso. E pode parecer um discurso repetitivo falar o lance do dinheiro e tudo mais, mas eu realmente acredito, porque ao longo da vida houveram pessoas que por muito pouco mudaram de vida só pelo fato de terem alguma relação com o Michael, de terem algum tipo de contato e de usarem isso de forma positiva. Então, houveram produtores, houveram empresários, houveram várias pessoas que ao longo da vida se beneficiaram disso. Então, eu acho que isso, aliado a uma personalidade muito particular, que algumas pessoas gostam de chamar de excêntrica, estranha, eu gosto de pensar que ele não teve outra chance. Eu acredito que ele não teve outra maneira de ser. Porque ele era um menino de 9 anos, que muito antes disso já fazia show com os irmãos. Muito antes disso ele era colocado escondido embaixo das camas, porque os irmãos iam trazer fãs e ter relações com essas fãs. Muito antes do sucesso ele já era obrigado a ver o pai saindo com outras mulheres, ainda casado com a mãe. Então todas essas coisas trazem um trauma para qualquer criança. E aí, aliado a isso, ele é uma pessoa que não teve a infância. A responsabilidade dele era realmente ser o líder de uma banda. E existem relatos, a mãe do Michael já disse isso em livros, em entrevistas. Era uma família muito, muito pobre, que de repente se viu muito rica, mas até o desfrute desse conforto ele não podia ter da mesma forma, porque ele não podia nadar em determinados períodos, porque se ele ficasse gripado ele não ia poder gravar, fazer o show. Então as crianças podiam ir brincar, ele não podia ir brincar, porque se ele se machucasse ele não podia fazer o show. Então são responsabilidades que às vezes nós adultos, eu Rodrigo, sou um adulto, escolhi fazer isso, sei a responsabilidade que é isso. Às vezes eu penso, putz, que droga, todo mundo vai lá fazer, eu não vou poder fazer porque a semana que vem tem o show, se eu me machucar, eu vou deixar, sei lá, eu vou ter que cancelar o show, já está vendido o ingresso, não sei quantas mil pessoas já compraram ingresso, e eu vou ter que cancelar o show com uma equipe. E eu sou um adulto. Então imagina uma criança passar por isso toda a infância dela, e de certa forma ela escolheu cantar, mas ela é uma criança, ela não entende a responsabilidade disso. Então eu acho que a forma como o Michael se tornou adulto e construiu para ele mesmo o mundo dele, e a forma que ele se relacionava com o mundo, eu acho que foi a única maneira que ele teve. A gente vê outros artistas que começaram crianças e não aguentaram chegar na fase adulta, surtaram muito antes, com uma fama que eu considero muito menor do que o Michael. Então eu acho que o Michael, ele é um cara que infelizmente ele não vai, acho que a gente não vai estar vivo para ver as pessoas compreenderem de fato a personalidade dele.
Eu acho que isso é uma coisa que vai ficar muito para frente ainda, porque as pessoas ainda vão ter que entender, vão ter que nascer outras pessoas, outros artistas mirins vão ter que sofrer para as pessoas entenderem o que é essa pressão, o que é você crescer mesmo diante dos olhos de milhões, né? O simples fato do teu rosto mudar, do teu corpo mudar, da tua voz mudar, já é uma coisa que na vida de qualquer adolescente pode causar um trauma, porque você sofre bullying, você sofre brincadeira. Imagina isso na frente de milhões. E imagina você ter que suplantar esse sentimento porque você tem que subir no palco e fazer milhões, e cantar e fazer show. Então eu acho que ele se tornou a pessoa que ele se tornou, e eu acho que era a única maneira, não tinha outra forma dele se tornar. E ainda assim eu gosto de dizer que ele se tornou uma pessoa que eu considero incrível, porque independente de qualquer excentricidade, ele sempre passou uma coisa muito positiva adiante. Eu acho que a pessoa que eu sou e a pessoa que muitos fãs se tornaram, que eu conheço fãs do Michael de todo tipo, é uma influência muito direta desta influência que o Michael gostava de exercer, muito positiva. Então eu acho que é quase como se houvessem dois Michaels que seguiam junto, no sentido de um Michael guardava para si o sofrimento e o outro Michael gostava de passar um amor meio que quase que incondicional para as pessoas. E enfim, ele era o Michael, ele tinha que saber lidar com esses dois Michaels ao mesmo tempo. Ele que devia sofrer muito com isso. Agora em junho, são 10 anos sem Michael Jackson, né? Qual falta ele faz? Cara, pra mim é uma coisa muito maluca, porque a vida inteira eu esperava chegar até ele e poder agradecer. Porque eu sei que não importa, por mais que eu faça isso a vida inteira, eu sei que uma hora isso aqui vai acabar. Eu não vou poder fazer isso pro resto da vida, e eu espero poder continuar fazendo arte. Eu tenho minhas próprias canções, eu espero poder continuar subindo no palco. E eu gostaria muito de um dia ter podido chegar para ele agradecer. Eu acho que nenhuma pessoa, você não sabe o impacto que você causa na vida das outras pessoas, eu não sei, ninguém sabe. E eu acredito que mesmo ele, com toda a magnitude que ele tinha, não tinha ideia do quanto ele causava esse impacto. Então a falta que eu sinto é justamente esse buraco de saber que não importa o que eu faça da vida, eu nunca vou poder agradecer. Mas eu percebo que existe uma falta no sentido artístico mesmo. Porque, de certa forma, se você pegar os últimos 10 anos, você vai ver que os picos... Você teve Neil, você teve Justin Timberlake, você teve Bruno Mars, você teve The Weeknd, você teve Beyoncé, você teve uma série de artistas que são declaradamente fãs. São artistas que dizem que se tornaram artistas por influência do Michael. Então, de certa forma, ele não está aí, mas a indústria continua buscando ele. E se a indústria não consegue encontrar ele nele, busca ele em outros. Então, vai ter um monte de gente que vai falar, não concordo com isso, mas é a mais pura verdade. Ele faz falta. Porque ele é um cara que ele gravava uma coisa, ele fazia um show, gravava um disco, ele fazia, enfim. E aquilo era muito à frente do tempo dele. A gente tem... Acho que todos os discos do Michael podem ser objetos de estudo, porque ele era um cara muito preocupado em estar à frente do tempo. E eu acho que a falta que ele faz é em todos os sentidos mesmo. Então, pra gente encerrar, convida a galera aqui pro show de logo mais. E se puder dar um spoilerzinho do que vai ter. Ok. Bom, quero convidar todo mundo às 21 horas no Teatro Pedra do Reino. Tem tributo ao Rei do Pop. Como eu falei, uma produção com banda ao vivo, bailarinos, figurinos, coreografias e tudo mais. Mas um show que, acima de tudo, é uma celebração. Uma celebração à vida, uma celebração à obra. E se você gosta do Michael, se você gosta de música, gosta de dança, se esse universo te cativa de alguma forma, seja muito bem-vindo, e a gente pode celebrar junto aí a vida e a obra desse cara que com certeza é eterno. I wanna rock with you all night, dance you into the sunlight. I wanna rock with you. We're gonna rock the night away. Show. Rodrigo, muito obrigado. Valeu, eu que agradeço, muito obrigado. Você já sabe, vai conhecer o cara, vai ver o show hoje de noite, que é imperdível. Eu fiquei aqui, eu me senti entrevistando Michael Jackson, certo? E vamos lá conhecer. E se você gostou desse vídeo, fica aqui no Portal Correio, que vai ter muita conversa como essa. Valeu!